Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre Eu mudo de ambiente, e você? Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Quero te convidar aí para me seguir no Instagram, eu.Fernanda Gonçalves. Também você me encontra lá no YouTube, Fernanda Gonçalves Treinadora. Então apareça aí nessas demais redes sociais aí para a gente poder bater um papo, ok? Te aguardo por lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da importância da mudança de ambiente? E antes de entrar estritamente no assunto, eu queria fazer uma analogia aqui para já abrir a consciência de vocês sobre a importância do que eu vou falar. Vamos pegar uma garrafa de água e vamos fazer a seguinte analogia, né? Quanto que é uma garrafa de água num botequinho, tá? De repente numa cidade bem de interior, né? Sei lá, de repente uma água custa R$2. Se você for às vezes no supermercado mais top, essa água pode custar R$2,50, R$3, tá? Se você for num restaurante, dependendo do tipo de restaurante que você vá, né, vai custar um outro valor, bem mais. Se você estiver num hotel 5 estrelas e você pediu uma água, ela vai ter um outro valor. Se você estiver no aeroporto, a água pode custar bem mais cara, né? Eu tô fazendo você pensar sobre isso para você entender que é a mesma água. Às vezes é a mesma marca. E o que mudou? Mudou o ambiente, o local onde ela está sendo vendida. E aí ela passa a ter outro valor. Por que foi importante a gente introduzir essa analogia? É para você perceber o quanto que o ambiente onde você está, ele pode te ajudar a crescer ou ele pode te levar para o caminho contrário. É bem incrível quando a gente começa a perceber, né, e olhar isso realmente com os olhos assim bem atentos e abertos para entender que muitas vezes você pode sim estar no lugar errado. Ou, eu nem diria que pode ser o lugar errado, mas já deu o seu tempo ali, né? Você já fez o que você podia ter feito. É uma forma de encerrar ciclos. E é claro que muitas vezes a gente pode mudar e decidir isso e fazer, mas a gente também pode ser mudado do lugar. E eu quero que você pense sobre isso. Quando você for mudado também de lugar, com certeza quer dizer que você não tem mais como contribuir para aquele lugar, para as pessoas que estão naquele lugar. E você não deveria ficar chateado com isso, mas entender que o seu ciclo ali terminou. Assim, quando você faz a escolha por você e comunica que você está, né, mudando de ambiente, buscando outras pessoas também para compartilhar essa nova jornada. Isso traz pra gente, primeiro, a questão da nossa autorresponsabilidade com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Às vezes você vai estar num lugar onde realmente o ambiente e as pessoas não contribuem para o seu crescimento, sabe? São pessoas que sempre te colocam para baixo, são pessoas que não valorizam o seu potencial, são pessoas que não acreditam em você e acham que você tá ali de repente só como um utensílio daquela empresa, por exemplo, se a gente for falar do ambiente profissional. Mas isso também pode acontecer dentro da sua casa. E chega um momento que quando essa ficha cai, a gente precisa ter a coragem para mudar, para não mais aceitar aquilo, para entender que a gente tem potencial. Então, além da autorresponsabilidade, também entra aí o seu auto-amor. O quanto você se ama para entender que você pode ir além.
Vocês que já me acompanham há um tempo, já ouviram eu dizer em alguns podcasts, ou lá nos vídeos, no Insta ou no YouTube, né, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, tanto nas qualidades quanto nos gaps. Para agora para analisar quem são as pessoas que você tem mais contato, no que essas pessoas são boas, no que essas pessoas precisam melhorar. Você é a média delas. Você é a média dos últimos livros que você leu. Você é a média dos últimos treinamentos que você fez. Você é a média do ambiente em que você convive. E como é que é esse ambiente? Né? Será que é um ambiente que fortalece quem você é, que te dá forças para você continuar? Ou é um ambiente que sempre te coloca para baixo? Quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Mas como é que a gente pode fazer isso, Fernanda? A gente pode realmente mudar? Pode, a escolha é sua. Só que muitas vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, porque a gente acredita ainda que pode piorar. E vou te dizer, realmente pode piorar. Mas com certeza para depois ter uma melhora muito maior. Até porque se você sai de um ambiente tóxico, você vai precisar de um tempo para colocar as toxinas para fora, né? Para você poder respirar num ambiente melhor. Até você perceber que você está num novo ambiente e se sentir bem naquele novo ambiente, você precisa colocar as toxinas que não foram legais do ambiente anterior. E é por isso, e muitas vezes por esse medo da gente achar que pode piorar, e às vezes acontece de piorar mesmo, a gente acreditar que lá no final não vai ter uma história melhor. Você já deve ter ouvido também falar que quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Isso é pra gente pensar. Muitas vezes, pela forma de como a gente se apega, né, às coisas ou às pessoas, isso faz com que a gente acabe atrasando o nosso crescimento. Porque, mas se eu tomar essa decisão, eu vou me afastar dessa pessoa, né? Mas você precisa considerar o que você ganha também com isso, não só o que você perde. A gente precisa analisar essas questões para a gente olhar para dentro e falar, nossa, aqui onde eu tô, eu consigo contribuir mais? Eu consigo avançar mais? E muitas vezes a gente não consegue avançar, a gente não consegue contribuir, e muitas vezes isso nem está relacionado mais com a gente, mas exatamente com o ambiente, que não permite que isso aconteça mais. E aí cabe a gente a decisão de realmente mudar de lugar. De falar, esse lugar já não me pertence mais, já não me sinto pertencente a esse lugar. E quando a gente tem coragem, né, de encarar isso, de olhar para os nossos medos, ou de olhar para o futuro que é incerto, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, isso pode estar relacionado, por exemplo, numa situação em que você não queira mais conviver com seu parceiro, com a sua parceira, né, que até então estava com você. Isso pode acontecer no ambiente profissional. Isso pode ser uma decisão onde você, sei lá, você mora com seus pais e decida ir morar sozinho, né, alçar um novo voo. Enfim, podem ser tantos movimentos da vida, mas que cabe a gente entender que quando a gente está no ambiente certo, a gente tem outro valor. Não só a gente olhando pra gente, porque o nosso valor a gente sabe, mas as outras pessoas também percebendo isso. E esse brilho interior, nessa vontade de viver, essa vontade de fazer as coisas diferentes, fazer as coisas acontecerem, nos ajudam demais, e elas aparecem de uma forma muito fácil quando a gente está no ambiente certo. Quando a gente tem um ambiente onde a gente possa cultivar isso e fazer isso florescer, não só na gente, mas também nas pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada, né, chamada vida. Então, que você possa, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, olhar para o ambiente que você se encontra, olhar para trás e ver também os ambientes que você já pertenceu e como você fez essa transição, essa mudança de ambiente. O que aconteceu depois que você mudou o seu ambiente, o que você conquistou. Porque muitas vezes a gente se apega a esse futuro que a gente desconhece
e acaba não tomando a decisão, mas esquece de olhar tudo que a gente já fez, dos ambientes anteriores que a gente conseguiu fazer essa troca, e o quanto a gente ganhou com isso, e o quanto isso foi importante para a gente chegar até onde a gente está hoje, para a gente ser quem a gente é hoje. É toda a nossa história do passado, né? E muitas vezes eu sei que é natural a gente não querer mudar de ambiente, porque existe a questão de você, poxa, tá, não tô no melhor lugar, não tô com as melhores pessoas, mas tô aqui recebendo em dia, mal ou bem eu tenho uma segurança financeira. E você começa a pontuar só essas questões. E esquecer que muitas vezes você está ficando cada vez mais doente, mais cansado, mais estressado, enfim. Tem coisas que depois, essa segurança financeira que você está se apoiando agora, ela não vai resolver. Então a gente precisa analisar o custo disso também, né? O custo da nossa saúde e principalmente da nossa saúde emocional. E a gente já viu história de muitas pessoas, o quanto que depois sustentam tanto ficar nesse ambiente que não valoriza, nesse ambiente que não traz segurança, nesse ambiente que é improdutivo, que é inóspito, mas quer ficar lá. Ah, mas eu não tenho outra coisa melhor, então vou ficando aqui. Vai ficando ali, também não procura outras coisas, não procura outros movimentos, não quer dar um passo. E quando vê, a questão aí já está muito séria. Os problemas que foram causados, né, com essa permanência, e mesmo que consciente, né, mesmo que sabendo que deveria ter mudado, mas escolheu não mudar, pela questão muitas vezes financeira, vai acabar depois trazendo transtornos que não há dinheiro no mundo que pague, né, ou que consiga ajeitar o estrago que foi feito. Então essa consciência de que, poxa, até quando eu vou aguentar isso, eu vou suportar? E como que eu vou sair dessa história? Como que eu vou sair desse ambiente? Com condições ainda de me construir num novo ambiente, ou totalmente destruída e sem condições nenhuma de me reconstruir num novo ambiente, mesmo que esse ambiente seja propício para mim, mas também depende, né, de como eu vou entrar nesse novo ambiente. Então olhar para a sua vida, e esse é o convite que eu te faço hoje nesse podcast. Olha para a sua vida e veja se você precisa realmente fazer um movimento de mudança de ambiente. Se o ambiente em que você está realmente tem te ajudado a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor. E se não está, como você pode fazer para mudar desse ambiente? Para ir para um ambiente que você vai ser muito mais valorizado, que você vai se sentir realmente pertencente e contribuindo para o movimento crescente desse ambiente, das pessoas que estão neste lugar. É claro que várias vezes da minha vida eu já fiz essa reflexão, eu já tive essa consciência. E a vida é assim mesmo, meu povo, né? Ela é feita de ciclos. E os ciclos, eles começam e em algum momento eles se fecham. Eles podem até demorar muito, né, a se fecharem, mas eles se fecham em um determinado momento. Isso faz parte. E é aquilo, a gente conseguir trabalhar com esse desapego de um ambiente onde você já conseguiu dar o seu máximo, onde ali você fez grandes feitos, grandes realizações, mas de repente agora já não tá mais desse jeito, né? Já não é mais assim. E pensar em como você faz essa mudança de ambiente de uma forma também que não lhe custe, né, a sua saúde emocional. Então, esse podcast foi para você realmente refletir sobre isso, olhar, né, para as outras mudanças de ambiente que você fez, porque às vezes agora, por N motivos, você pode achar que você não tem condições de mudar, que você não tem outra saída, que a única saída é permanecer nesse ambiente com essas pessoas. Mas te convido a olhar para o seu passado e a verificar qual foi um outro momento na sua vida que você precisou fazer uma mudança de ambiente e como que você fez. Quais foram os motivos que te levaram a fazer essa mudança naquela época? Como que você estava?
Só que não vale você ficar dando desculpinha. Ah, Fernanda, mas naquela época eu era muito mais jovem. Ah, Fernanda, mas naquela época eu morava com meus pais, eu não tinha conta pra pagar, não tinha boleto pra pagar. Ah, e aí você começa a dar um monte de desculpa. Eu não quero que você olhe pra isso. Eu quero que você veja o que você acessou para conseguir fazer essa mudança. O que já estava dentro de você que você acessou e você conseguiu fazer essa mudança. Porque eu vou te dizer, tá, você não tá mais com a mesma idade, só que você tem muito mais experiência, você tem muito mais expertise, o que te dá, sem sombra de dúvidas, deveria te dar muito mais segurança. E é engraçado que a gente passa a ficar mais inseguro, né? Não, mas é porque eu tô mais velha, então eu fico mais insegura. Não, é o contrário. Você tem a experiência que anos atrás você não tinha. Você tem a visão que anos atrás você não tinha. Então não se deixe entrar nessas pegadinhas de autossabotagem que a gente faz, sabe? Pra continuar nesse ambiente sabotador. Pense sobre isso, reflita. Mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição aqui pro nosso podcast ou lá nas minhas redes sociais, no Instagram, eu.fernandagonçalves. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Eu Mudo de Ambiente e Você, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.